Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje mais uma dica de bloco de patchwork, mais uma dica para facilitar o nosso dia a dia e hoje mais um bloco de scrap, mais um bloco de retalhos. E olha só que lindíssimo esse bloco. Esse bloco se chama Spiderweb porque ele, além de formar um bloco lindíssimo dessa estrela, ele forma aqui na lateral, se você complementar com outros blocos aqui, vai formar uma linda teia de aranha, por isso o nome Spider. Então fica comigo até o final para você ver como fica lindíssimo a complementação desse bloco. E se você não conferiu ainda, eu já tenho outros blocos de retalho, porque vamos fazer comigo uma linda colcha de retalhos ou um lindo painel de retalhos. Então confere os outros vídeos, eu vou deixar aqui no final do vídeo e também na descrição para você conferir, porque estão imperdíveis, estão lindíssimos outros blocos e esse também não ficou a desejar. Eu amei o resultado e quem sabe eu faço um outro painel somente com esses blocos. Se você tem receio de fazer colcha ou um painel grande com vários blocos, não se preocupe porque vamos fazer bloco a bloco, quiltando bloco a bloco, separadamente cada bloco. Então, vem comigo, tenho certeza que você vai adorar. E se você já fez esse bloco na técnica de foundation, não se preocupe, porque eu vou te mostrar nesse vídeo uma forma diferente de fazer. Vamos fazer sem técnica de foundation, que é com papel, se você ainda não conhece. Então é uma técnica mais fácil, mais prática para o nosso dia a dia. Se você é novo por aqui e ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva já no canal, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito, deixa um like, compartilhe com seus amigos. E vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? E o primeiro passo para fazer esse lindo bloco é separar os seus retalhinhos. E você vai ver que eu vou usar várias tirinhas, vários tamanhos de retalhos. Então aqui eu tenho tiras menores, maiores, ó, tiras estreitinhas. O único trabalho que você vai ter é separar os seus retalhos e cortar em faixas ou retângulos do tamanho que você desejar. Então eu vou fazer vários tamanhos aleatórios. Olha só, esse sobrou, eu vou usar também, vou separar esses dois, fazer vários tamanhos. E eu não gosto de fazer faixas muito grandes, então eu vou sempre cortar assim faixas um pouco menores, de aproximadamente 5 ou 6 centímetros. Então essa daqui, por exemplo, ó, vou cortar um pouquinho menor para poder usar essa também. E vou separando todos os pedacinhos. Como eu falei, não precisa cortar exato, uma medida exata, pode aproveitar aí todos os pedacinhos. E eu vou fazendo aí várias cores para fazer várias composições. E se você quiser fazer uma produção, você pode separar por tamanhos para ficar mais fácil a distribuição. Então, vou colocando aqui por ordem. E agora eu vou dar uma passadinha, porque eles estavam meio amassadinhos. Então, eu vou passar um pouquinho, pode passar todos eles assim, ó, juntos. E agora eu já passei, inclusive adicionei os meus tecidos estampados, que se você não viu ainda, lá no primeiro bloco eu mostrei que eu escolhi um tecido estampado e a partir dele eu escolhi as minhas cores. Então eu estou trabalhando com os tecidos coordenando com esse estampado. E agora eu vou falar sobre o molde. Eu vou te mostrar como você pode aí fazer o seu tamanho. Então na realidade esse molde você vai usar depois. Na sequência eu já vou te mostrar como você vai usar. Mas primeiro eu vou fazer uma outra marcação e te mostrar como calcular e como fazer esse molde do tamanho que você quiser. E como eu defini que eu ia trabalhar com um tamanho de aproximadamente 40 centímetros lá no início do primeiro projeto, e para isso, essa minha base do triângulo, ela precisa ter exatamente 42 centímetros. Então, eu estou marcando aqui, ó, no 42, e se você quiser fazer um bloco
por exemplo, de 45, que ele fique com 45, aí você vai deixar aqui na base 47 centímetros. Como eu quero que esse finalize com 40, eu vou deixar 42, então, no caso, você vai pegar uma folha, um papel, um molde de 42 centímetros, vai marcar aqui, ó, no 42 e aqui também no 42. No caso, você vai ficar exatamente com o que eu tenho aqui. E aí, depois você corta esse lado também de 30 centímetros. E aí, depois você corta esse lado também de 30 centímetros. Se você não tiver uma folha desse tamanho, você vai pegar um quadrado de 30 centímetros, exatamente assim. Aqui o meu molde não ficou bem certinho, ó, mas você vai pegar um molde de 30 centímetros aqui na altura e vai cortar exatamente no meio. E aí, você vai ter também esse triângulo. Como o meu aqui ficou com 42, eu vou medir o meio, que é exatamente 21, vou marcar no 21, marco aqui também no 21 e nesse lado também. E aí, eu fiquei com esses 3 pontos. Aqui, nós precisamos deixar uma margem, que é a margem de costura. Então, na realidade, a minha marcação vai ser aqui na parte de cima. Então, você precisa marcar 0,75 para cima e aqui fazer a marcação. E aí, é só fazer uma linha ligando esse ponto a esse e depois esse a esse. Esse vai ser o seu molde. E aqui eu também tenho que deixar margem de costura, então, deixo aqui 0,75. Se a sua máquina for industrial, você pode deixar meio centímetro. Então, esse vai ser o molde do tecido branco. Eu vou pegar uma outra folha e vou fazer as medidas desse bloco aqui. Ou você pode vir aqui e cortar, mas eu vou precisar dessa medida inteira, então o interessante é você fazer outro exatamente nessa medida, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, e é essa medida que você vai cortar o seu tecido branco. E aí, eu vou posicionar aqui em cima do tecido branco e vou cortar. Você pode fazer de 2 formas, se você não tiver a régua para cortar, você pode marcar o molde, desenhar o molde e cortar. Ou, se você preferir, você pode riscar o molde. Eu sempre escolho aqui um lado reto. E você pode vir com o cortador direto aqui em cima do molde. Só cuidando para não cortar o molde, para não ficar menor. E é com esse que eu vou começar o processo. Vou aproveitar esse que eu marquei, vou cortar também. Vou cortar 4 desse e as faixinhas. Vou dar uma passadinha, vou lá para a máquina e fazer o processo da costura. E para fazer a costura, você pode colocar o teu molde aqui na parte superior da base da máquina, mas eu acho que assim fica difícil do tecido deslizar. Então, eu vou colocar aqui na minha bancada, eu vou fixar com uma fita crepe aqui, para o molde não deslizar. E aqui está o meu tecido branco. Eu já coloquei a minha agulha na posição que eu quero, do centro, com a margem de 0,75. E eu separei os meus tecidinhos, eles estão todos aqui no lado, mas eu separei aqui uma sequência para facilitar a gravação do vídeo e também facilitar a ordem. Mas eu vou te mostrar que você vai medindo conforme você vai costurando. Então, eu pego aqui uma faixinha, você pode usar qualquer tamanho de faixinha maior que a lateral do molde. Seguro aqui e vou costurar. Eu gosto de costurar por esse lado, para saber aqui até onde eu posso costurar. Você pode ir fazendo lado a lado, ou você pode fazer um lado primeiro e depois o outro. Normalmente eu faço assim, faço esse lado, então eu vou pegar aqui a próxima faixinha e venho aplicando aqui, sempre direito com direito e costurando. E aí, sempre que você estiver na dúvida com o tamanho da faixinha, você vem aqui, mede o molde e coloca a faixinha do tamanho que você precisa. Por exemplo, essa daqui está pequena, então eu vou pegar uma maior
meço aqui, deu o tamanho bem certinho do molde. E assim eu vou fazendo passo a passo, tirinha por tirinha. Posso vir aqui, meço o molde. E vou sempre medindo o molde, vendo o tamanho das faixinhas e vou aproveitando esses pedacinhos pequenininhos. Finalizei um lado, agora eu posso ir para o outro. Eu já tenho aqui as faixinhas. Aqui eu vou abrir a margem de costura. E venho com a faixinha, coloco aqui direito com direito. E o mesmo processo vou fazer do outro lado, sempre costurando a sequência de faixinhas. Consulto o meu molde e eu finalizei aqui. Vou colocar aqui em cima para você visualizar. Precisa passar um pouquinho aqui, até passou demais, ó. Esse lado ficou uma pontinha maior. Eu vou passar, gosto de abrir todas as margens para ficar mais fácil de fazer o quilting. E aqui eu fiquei com todos os meus retalhos, olha só, parece que não vai dar certo, né? Mas agora é só você vir com o molde. Vou posicionar o molde bem em cima do meu branco e venho cortando o excesso. Corto o excesso, eu não descarto essas partezinhas, porque depois você pode usar esses maiorzinhos, principalmente esses aqui que são maiores. Você só precisa ter uma atenção para não cortar o molde, porque senão ele vai ficando cada vez menor. E você pode guardar esses pedacinhos maiores, por exemplo, até esse aqui já tá emendado, você pode tirar aqui e aproveitar esse pedacinho para fazer depois um próximo, olha só, dá um cantinho bem certinho, então não precisa nem tirar a emenda. Você vai precisar fazer isso com todos. E aqui eu já cortei os 4, e aí você pode brincar fazendo a montagem aqui, como ficar melhor. Normalmente eu posiciono aqui, dou uma olhadinha na câmera para ver se ficou bom. E agora é só fazer a montagem. Vou unir primeiro esse aqui com esse, costurando aqui, esse com esse, costurando aqui, e depois é só costurar os dois juntos. Mas antes eu quero te mostrar que é muito importante que os teus triângulos fiquem sempre com essa margem de 0,75, que é a margem de costura, para depois fazer a próxima costura do bloco. E aqui, ó, vou colocar um alfinete, unindo bem certinho no meio. Se você quiser, pode colocar um alfinete aqui na pontinha também, porque como tem muitas costuras, o tecido cede um pouquinho. Começo costurando lá de cima. Fiz um lado, agora eu vou fazer o outro. E agora é só unir meio com meio. Então, vou unir os 3 cantinhos aqui. E aí, eu abro a margem de costura e faço o encaixe das 3 partes brancas aqui, coloco um alfinete bem certinho em cada encaixe, coloco um alfinete na ponta. Aqui é importante colocar mais alguns alfinetes, porque agora a gente vai começar a costurar aqui desse lado. Vou olhando sempre a margem de costura. E ficou assim. Eu vou passar a ferro, abrindo as margens de costura aqui na parte de trás, e na sequência já te mostro o resultado final desse bloco.
Então, aqui ficou o resultado final do bloco. Esse bloco ficou com 40 centímetros. E aí, eu vou deixar aqui na tela para você mostrando o resultado, porque esse bloco é um bloco que ele vai ficar muito melhor se você fizer vários blocos dele e fazer a junção aqui de mais blocos desse lado. E aí, eu vou deixar mostrando aqui na tela como ele fica lindo, olha só. Você aumentando, ele vai realmente dar aqui o efeito da teia da aranha, que é o nome Spider Web. Mas como muitos me pediram para trazer esse bloco, eu resolvi colocar ele assim mesmo no painel, porque ele dá o formato de estrela e eu acho que vai ficar lindíssimo fazendo a composição. Gostei tanto do efeito dele que eu acho que eu vou trazer mais blocos aqui, juntando os outros 8 blocos para fazer um efeito da Spider Web. E seguindo o exemplo dos vídeos anteriores, é só colocar a manta, deixando aqui um espaço de 2 centímetros aproximadamente, 2 ou 3 centímetros, fazer o quilting e dar continuidade no projeto. E se você não viu ainda, aqui está o primeiro bloco. Gente, eu estou apaixonada com cada um deles. Eu acho que estão ficando lindíssimos, eu estou amando esse projeto, olha só. E esse aqui foi o último que eu também estou apaixonada, ele ficou muito parecido com esse. Então, teremos 12 blocos lindíssimos para você fazer uma linda colcha ou um lindo painel de retalhos. Então, espero que você tenha gostado de mais essa dica. Quem sabe no próximo vídeo eu trago o quilting desse bloco. Se você quiser o quilting, comente aqui e eu trago no próximo vídeo. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma dica para facilitar o nosso dia a dia, esse lindo bloco Spider Web, um bloco de retalhos lindíssimos. Se você gostou, então não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E vem fazer comigo uma linda colcha ou um lindo painel de retalhos. Eu vou deixar aqui na sequência os outros vídeos para você não perder. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!